Olá a todas, mais uma vez, sejam bem-vindas a mais uma aula virtual. Fico contente por ver que estão a interagir entre vocês aqui através da sala de chat. É bom para irem trocando as vossas experiências e trocando sempre todas as vossas dúvidas, também é importante. Vejo que aqui algumas pessoas têm tido referem que têm tido algumas dúvidas sobre o curso, portanto, sempre que exista alguma dúvida, vocês sabem que têm o meu telefone à disposição ou o e-mail que poderão sempre usar para contactar caso tenham alguma questão. Ok? Aproveito agora para perguntar se me estão a ouvir bem, se estão com alguma dificuldade de som. Pronto, relembro sempre que estas questões da ligação são sempre um bocadinho voláteis, ou seja, depende sempre do tipo de ligação que vocês tenham em termos de internet, portanto, por vezes pode ser melhor, outras vezes podem ouvir com mais alguma dificuldade. Eu vou tentar falar pausadamente, exatamente para que possam acompanhar todo o discurso. Portanto, para quem está a aceder pela primeira vez a esta aula virtual, vocês sabem que devem preferencialmente aceder através do vosso computador, devem ter uma ligação estável em termos da internet, têm esta caixa de chat aqui do vosso lado esquerdo que podem usar para ir colocando todas as vossas dúvidas no decorrer desta apresentação. Se não for oportuno desenvolvermos acerca do tema, convém sempre guardar, ou se não for diretamente relacionado com o tema, as vossas questões, podem guardar para o final da aula ou depois podem me contactar através do telefone ou através do e-mail, como habitual. Alguma dúvida para quem está a aceder pela primeira vez? Parece que não, então vamos, Rosa, peço-lhe para guardar as questões gerais para o final, está bem? Vamos abordando as questões consoante a temática que vá surgindo. As questões gerais são guardadas para o final, combinado? Então, como vocês sabem, começamos logo aqui com a situação de epilação e depilação. Efetivamente há uma diferença entre estes dois termos e não é um erro ortográfico escrevermos sem D, há efetivamente uma diferença. Vamos aprender essa diferença. Hoje vou-vos abordar aqui um tema que também faz parte do vosso manual de estudo, mas simplesmente é uma forma diferente de vocês verem essas mesmas apresentações e é o mesmo conhecimento, mas no fundo apresentado de outra forma. Hoje vamos abordar um bocadinho mais da parte teórica, ou seja, um bocadinho do que é o pelo, as fases de crescimento do pelo. Vamos falar também sobre as doenças do crescimento do pelo, os vários tipos. Vamos abordar também as técnicas de depilação, os tipos de cera. Vamos ver se temos tempo para fazer isso tudo. E aproveito para vos dizer que também tinha preparado 2 vídeos para apoio à aula. No entanto, não sei se teremos tempo para fazer estas apresentações aqui. Qualquer das maneiras, vocês podem encontrar os links para esses vídeos aqui na parte superior onde diz Notes, em cima, portanto são as notas. Vocês podem consultar lá os 2 links que eu partilhei com vocês sobre esta aula. Então vamos então avançando sobre o nosso tema. E a ciência que estuda o crescimento do pelo chama-se tricologia. É sempre importante nós termos este tipo de conhecimento e sabermos que existe efetivamente uma ciência que estuda o crescimento e o desenvolvimento do pelo. E é sempre interessante termos estes conhecimentos para partilhar inclusive com a nossa cliente, porque acaba por nos valorizar muito mais o facto de termos conhecimentos mais técnicos sobre as diferentes áreas. Pode ser uma simples depilação, mas não significa que nós com isso não tenhamos conhecimento técnico sobre, não é só fazer uma depilação, existe um conhecimento prévio, técnico, sobre como realizar uma boa depilação e conseguir responder corretamente às diferentes questões colocadas pelas clientes. É isto que nos vai diferenciar de uma profissional sem formação para nós que temos um curso e que sabemos falar sobre os temas. Temos aqui também uma curiosidade que nos indica que os mamíferos possuem uma cobertura de pelos que os protege do frio e da água. Nós, os humanos, os pelos têm uma importância menor, visto que usamos roupas e as roupas obviamente já têm essa função protetora. No entanto, protegem-nos das agressões externas, como há o exemplo
das pestanas, mas já vamos ver em mais detalhe a funcionalidade dos pelos. Caso tenham alguma dúvida sobre os temas que estamos aqui a apresentar em cada slide, podem ir colocando através da caixa de chat. Já sabem, questões mais gerais devem aguardar para colocá-las no final da aula. Nós temos no nosso corpo dois tipos de pelo. Basicamente dividem-se em duas grandes categorias, ou seja, são os pelos terminais e os pelos lanuginosos. E o que é que são isto? Os pelos terminais, por norma, e facilmente, são os mais facilmente visíveis e são os pelos com uma textura mais grossa. Portanto, se vocês pensarem rapidamente, conseguimos identificar a barba, as sobrancelhas, o pelo da axila, o pelo da virilha. Portanto, são aqueles pelos que são os mais grossos e os mais visíveis. Mas, por outro lado, também temos os pelos que revestem toda a superfície do nosso corpo, que são os pelos lanuginosos. Estes são os pelos curtos, suaves e finos, normalmente não têm grande pigmentação e revestem todo o nosso corpo. Temos aqui algumas alunas a mencionar, duas alunas a mencionar que não estão a conseguir ver a apresentação. Vamos só fazer aqui um compasso de espera para estas mesmas alunas atualizarem a página, porque com certeza temos aqui algum bloqueio por parte da internet. Creio que sejam só estas duas colegas que estão com alguma dificuldade. Portanto, a quem está, por favor, atualize novamente a página e tente novamente. Nós vamos fazer aqui um pequeno compasso de espera. Temos então as zonas que não existem pelos no nosso corpo, e zonas essas são quais? São a palma das mãos, a planta dos pés e a zona de transição da mucosa labial e ainda as nossas falanges. Já tinham passado sobre isto nas zonas que não temos mesmo qualquer tipo de pelo? Portanto, a reter zonas que não há pelo, portanto, palma das mãos, planta dos pés, a zona de transição da mucosa labial e as falanges dos nossos dedos. Portanto, o que é o pelo e quais são as funções? Portanto, isto é a função técnica do pelo, digamos assim. Portanto, os pelos são apêndices ou anexos da epiderme, sob a forma de filamentos inertes, ou seja, direitos, formados por células queratinizadas, ou seja, mortas, unidas entre si de um modo compacto, que nos cria esta imagem que nós conhecemos do pelo. Na verdade, são células queratinizadas unidas entre si, compactas. Okay? O pelo é formado, ou seja, é constituído em 98% por uma proteína fibrosa, que é a queratina. Portanto, hoje em dia é muito falada em termos de tratamentos capilares, em termos de shampoos, em termos de tratamentos reconstrutores, portanto, cada dia se fala mais na queratina. E nesta composição intervêm 18 aminoácidos diferentes que se obtêm a partir das proteínas de alimentação. Daí a importância de mantermos uma alimentação correta e equilibrada para que o nosso pelo seja forte e saudável. Aqui estamos a referir-nos, obviamente, ao cabelo em geral. Nós não temos qualquer interesse, direi eu, em que o outro pelo realmente tenha uma função diferente, ou cresça saudável, não é? Alguma dúvida sobre o que é o pelo? Vamos então avançando. Portanto, como nós vimos no slide anterior, a queratina é um dos aminoácidos que faz a constituição do pelo, portanto, e tem determinadas, e confere ao pelo, ao cabelo, determinadas propriedades. Propriedades são estas quais? Resistência à tração. Isto significa o quê? Se vocês puxarem o cabelo, ele não vai cair todo, portanto é resistente, é sólido,
Temos resistências às enzimas, ou seja, o cabelo não vai apodrecer exteriormente, portanto vocês podem lavá-lo e ele não se vai desfazer, digamos assim. O cabelo também é resistente à utilização de produtos químicos, ou seja, isto porquê? Porque a queratina é insolúvel na água e nos solventes orgânicos. Obviamente é sensível a produtos alcalinos, como o amoníaco, pinturas, tintas, permanentes e também outros oxidantes, como as descolorações. Ou seja, isto aqui, o cabelo é resistente a estas situações, mas que não seja em exagero, como é óbvio. Portanto, toda a gente sabe e é de conhecimento geral que muitas descolorações, muitas permanentes acabam por destruir o quê? A queratina do cabelo, porque ela é resistente, mas até determinado ponto. Certo? Alguma dúvida sobre aqui as propriedades do pelo? Parece que não há dúvidas sobre as propriedades certas do cabelo ou do pelo. Vocês tinham alguma ideia destas características? Ok, parece que sim, que já tinham alguma ideia, outra nem por isso. Das alunas aqui presente, quais são as que já identifiquem-se, por favor, as que já têm alguma experiência em depilações? Estava-vos a perguntar das alunas presentes hoje aqui, quem são as alunas que já têm alguma experiência em fazer depilações? Estamos metade, metade, parece-me que sim. Algumas já têm alguma experiência, outras ainda estão numa fase mais inicial, portanto é sempre importante. As alunas que já têm alguma experiência podem ir depois, inclusive, mais para o final, partilhando algumas situações práticas que tenham já presenciado ou terem feito, ok? Também é importante esta partilha. Agora vamos falar das funções do pelo. As funções do pelo são elas a termorregulação, ou seja, o pelo tem uma função protetora contra o frio e contra o calor. O pelo também tem uma função de proteção, ou seja, protege-nos da entrada de micro-organismos prejudiciais ao homem. Tem uma função de embelezamento, ou seja, o cabelo acaba por ser um ornamento. Tem também a função de é um agente de proteção solar e é sensorial na percepção. O que é que eu vos vou desafiar agora? Por exemplo, a termorregulação é fácil, não é? Vocês conseguem identificar a função do pelo, correto? Protege-nos. Em que circunstâncias é que vocês acham que acontece aqui esta termorregulação, esta primeira função do pelo? Sim, de certa forma, as respostas que aqui estão presentes estão corretas. No entanto, a termorregulação frio-calor, vocês devem pensar no sentido, por exemplo, o cabelo está na nossa cabeça também para nos proteger e não permite que a cabeça aqueça tanto. Okay? Isto é curioso, mas
Mas é mesmo assim como vos estou a dizer. Há aqui algumas alunas que estão a referir que com o frio a pele fica arrepiada, mas isso é outra das funções que aqui estão presentes. E a de proteção? Onde é que vocês acham que existem pelos que tenham esta função de proteção? Nas narinas, exatamente. Na partes mais íntimas, os pelos públicos, exatamente. As respostas estão muito corretas. Temos também os das pestanas, não se esqueçam. Nas axilas eu já não considerava tanto um pelo de proteção. Porque nas axilas, aqui a ideia, quando falamos nos pelos de proteção, são os pelos que nos estão a proteger da entrada de micro-organismos prejudiciais ao homem. Na axila não temos tanto essa situação. Era isto que eu queria que compreendessem. A de embelezamento é fácil, correto? Onde é que nós encontramos? É o cabelo, como é óbvio. Exatamente. Tem também o fator de agente de proteção solar e sensorial na percepção. Em que situações? Vocês já referiram aqui na caixa de chat, exatamente na questão de o pelo, por exemplo, já aconteceu a toda a gente arrepiar-se com ouvir uma música ou qualquer coisa que nos emociona, e então o pelo também reage a essa sensação, portanto é sensorial na percepção. Ficou alguma dúvida sobre as funções do pelo? Vamos falar agora nos ciclos de crescimento do pelo, e nós temos 3 grandes ciclos de crescimento, ou 3 grandes fases de crescimento. Temos a fase anágena, catágena e telógena. Portanto, como podemos avaliar aqui, está aqui escrito neste slide, na primeira fase é onde se dá o crescimento do pelo, o desenvolvimento. Na fase catágena há uma involução, ou seja, o pelo estagna, e há aqui uma pequena libertação da irrigação. E na terceira fase há mesmo um desprendimento do pelo, ou seja, há a queda, dá-se a queda do pelo. Há sempre, todos os nossos pelos têm estas 3 fases. Eu vou só ver se temos aqui algumas perguntas relacionadas com o tema anterior. Muito bem. Então não parece que... Sim, há aqui uma questão da Vanessa muito pertinente. Também se pode dizer anágena, catágena e telógena. É correto das duas maneiras, está bem? É só uma questão de terminologia, não há problema nenhum. Portanto, temos 3 fases e é isto que eu quero que vocês retenham. A fase anágena, catágena, telógena, ou anagénica, catagénica e telogénica. É a mesma coisa. Vamos agora só ver um pouco em detalhe o que é que acontece em cada uma destas fases. Portanto, durante a fase anágena, ou seja, a primeira, o pelo encontra-se em crescimento devido ao facto em que as células dividem-se, queratinizam-se ativamente e a sua duração é entre 2 a 5 anos. Ou seja, é a fase de crescimento onde as células estão-se a dividir ativamente e está a desenvolver-se e a crescer um pelo. Nesta imagem, nós conseguimos ver aqui uma pequena ilustração entre as fases. Como podem ver, de início o pelo está preso e depois já se está a soltar e depois está solto mesmo e já está a cair e dá origem a um novo pelo. Na fase seguinte, ou seja, a fase catágena, a parte distal dilata-se e o pelo é envolvido por uma membrana vítrea, grossa e rugosa, que forma parte da bainha do tecido conjuntivo do folículo. Este processo dura cerca de 3 semanas. O que é que nós vamos ver aqui? Que o pelo, a maior parte do tempo do pelo, está numa fase de crescimento. As outras fases são significativamente mais curtas.
Na última fase, na fase telógena, a duração é até 3 meses, o momento do qual o enfraquecimento da união entre a base do folículo e o pelo resulta na sua queda. O que é que isto quer dizer? Ele basicamente desprende-se, enfraquece, desprende-se e solta-se. Ficou claro estas passagens? Portanto, fase anásgena, catágena e telógena. Fase anásgena é a fase de crescimento, fase de catágena é quando há um abrandamento desta produção e o pelo começa a entrar na fase telógena, que dá a sua queda no final. É fácil ou ficou alguma questão? Vamos ver só aqui algumas curiosidades sobre os ciclos de crescimento do pelo. E em condições normais, e quando vamos analisar um couro cabeludo, são encontradas as seguintes proporções nos cabelos. Ou seja, para vocês terem uma ideia, em o que é cada fase, que quantidade de pelo é que está em cada fase. 85% de todo o nosso pelo está na fase anásgena, ou seja, na fase de crescimento. 14% encontram-se na fase telógena, ou seja, na fase de transição, e 1% apenas se encontra na fase catágena. A Karina pergunta se o pelo cai pela raiz. O pelo cai pela raiz, mas temos esta duração de 5 a 7 anos, como nós vimos de início. Nós não damos por esta queda, porque quando está a cair um, já está a nascer o outro pelo. Mas eles renovam-se, digamos assim. Portanto, admitindo-se que existem entre 100 a 150 mil folículos novos num couro cabeludo e considerando-se que cerca destes 10% estão em fase de repouso, por aproximadamente 100 dias, considera-se normal a eliminação média de até 100 cabelos por dia. Portanto, efetivamente, a queda do nosso cabelo diária é normal, porque existe uma renovação constante, como vocês sabem. Não convém ser uma queda muito acentuada. Aí, então, é motivo para ir fazer um despiste, para perceber, ou até um exame mais específico, como vocês também vão estudar, e perceber se há algum problema. Vamos agora abordar a temática da epilação, que são os nossos métodos profissionais de depilação, mais conhecida por depilação, e vulgarmente as pessoas acabam por chamar depilação, mas na verdade os métodos que arrancam o pelo pela raiz são chamados de epilação. Portanto, compete à esteticista ter o conhecimento profundo sobre as técnicas de depilação e os recursos a usar para fazer uma boa depilação à sua cliente. O corpo humano contém aproximadamente entre 2 milhões de folículos pilosebáceos espalhados por toda a superfície do corpo. Precisamente esta lanugem fina, curta e invisível contribui para uma pele com um aspecto saudável e aveludado. No entanto, esta lanugem pode crescer e engrossar, tornando-se assim num pelo terminal, como nós já vimos anteriormente. Mas esta situação, estamos perante uma patologia do pelo. Isto quer dizer o quê? Quando há uma alteração, portanto, imaginem no rosto. Nós no rosto, nas maçãs do rosto, nós temos um pelo de lanugem, um pelo lanuginoso, um pelo suave e fino, correto? Mas também vocês com certeza já viram ou já contactaram com pessoas que esse pelo, por algum motivo ou por outro, se transformou e deu lugar a um pelo muito mais forte e mais grosso, correto? Aqui perguntam realmente a diferença entre as técnicas de depilação. Eu peço que as perguntas vamos guardando e vamos esclarecendo. Eu fiz só uma pequena abordagem à diferença da temática entre depilação e epilação, mas quando formos falar de depilação, vocês já vão perceber a diferença, ok?
Portanto, aquilo que eu queria que nos focássemos agora são nos pelos que à partida são normais e por um motivo ou por outro se transformam. Isto normalmente está associado a patologias do crescimento do pelo. É isso que vamos ver a seguir. No pelo nós temos alterações e uma das mais, acaba por ser das mais comuns, é a hipertricose. Esta doença é caracterizada pelo um aumento da quantidade de pelos no geral, ou seja, não há aqui uma zona em específica que se encontre mais pelo. Aquela pessoa por si só tem mais pelo do que é normal, portanto, e normalmente são um bocadinho mais grossos, mas é por ela toda, não é em zonas específicas, por ela toda ela tem mais pelo do que é normal. Temos outra grande alteração do crescimento do pelo, esta sim, o hirsutismo, e esta alteração é caracterizada pelo aumento da pilosidade, mas apenas concentrada nas zonas tipicamente masculinas, tanto faciais como corporais, como podem ver aqui no exemplo desta imagem. Ou seja, quando estamos presente numa situação de uma pessoa, de uma senhora que chega ao nosso gabinete e tem, inclusive, imensos pelos faciais, quase como se fosse barba, ou tem pelos na zona dos mamilos, ou tem pelos na zona da linha alba, ou seja, entre o umbigo e a zona genital. Se há ali características que vocês veem que à partida são pelos que cresceriam num homem, à partida, e isto é sempre à partida, porque não nos compete a nós fazer este tipo de diagnóstico, aquela pessoa está a sofrer de uma alteração do crescimento do pelo. E neste caso, quando nós conseguimos diagnosticar estas situações, e é efetivamente o nosso dever como profissionais credenciadas, encaminhar a pessoa para uma consulta de especialidade para que ela possa ser então avaliada e fazer análises hormonais para perceber efetivamente quais são as alterações que ela tem. Exatamente, Sandra, tem a ver com alterações normalmente hormonais. Embora estas causas, esta doença em concreto, o hirsutismo, pode ter outras causas. É isso mesmo que vamos ver a seguir. O hirsutismo pode também ter, para além de uma causa hormonal que já acabámos por falar um bocadinho aqui, pode estar associado a uma desregulação hormonal e que causa, obviamente, um aumento excessivo dos pelos, e isto normalmente é controlado com medicação. Pode ter também uma origem étnica, ou seja, os iranianos são frequentemente afetados por esta patologia, e não há aqui uma explicação lógica, é mesmo uma questão étnica. Pode ter também uma consequência familiar, ou seja, transmitida de geração em geração segundo a lei de hereditariedade dominante, e pode ainda ter uma origem medicamentosa, ou seja, alguns medicamentos podem potenciar o crescimento do pelo. Ana coloca-nos aqui uma questão que se há alguma forma de reduzir este pelos sem ser depilados. Efetivamente, quando há uma causa, quando estamos presente uma patologia de hirsutismo, convém sempre ser diagnosticada pelo médico. E por norma, depois do médico controlar se é, vamos supor, não é, que é uma causa hormonal, a pessoa depois normalmente é recomendada para fazer uma depilação definitiva, depois da alta médica. Sem ser assim, é muito complicado reduzirmos esses pelos.
diagnósticos nós não conseguimos fazer através do computador. Portanto, se há pessoas que se identificam com algumas destas situações que acabámos de rever, mas se não são alterações significativas, se não acontecem em várias zonas, também não podemos generalizar. Mas em caso de dúvida ou caso sintam alguma dificuldade, vocês podem efetivamente sempre procurar o vosso médico e colocar a questão. Alguma dúvida sobre aqui as causas do hirsutismo? Alguém perguntava se a causa for genética, se pode fazer a depilação definitiva. Pode. Aqui a questão é, se nós conseguirmos identificar a causa, se for um medicamento, se for uma hormona, são coisas que nós conseguimos controlar. Quando estamos a falar de uma questão étnica ou familiar, significa que isto foi transmitido no nosso ADN. Ou seja, por mais tratamentos que nós façamos, por mais depilações que nós façamos, podemos não conseguir um resultado tão positivo. Vamos avançando. Para depilarmos um pelo ou para epilarmos um pelo, temos 3 tipos de epilação que podemos aqui distinguir e dividir. Temos uma depilação temporária, uma depilação progressiva e uma depilação definitiva. Antes de avançarmos, vou só responder aqui a uma questão anterior, ou seja, alguém... deixa-me só confirmar quem foi. A Sandra perguntou se o hirsutismo for provocado por uma causa medicamentosa, se o facto de parar a medicação faz com que o pelo depois pare de crescer. Por norma, sim. Portanto, o organismo leva algum tempo a voltar a regular o seu crescimento normal e depois esse pelo, por norma, é eliminado. Voltando aqui então às técnicas de epilação, existem 3 tipos: a temporária, a progressiva e a definitiva. A temporária são todos os processos que não destroem o pelo, apenas arrancam a haste e o bulbo. Ou seja, ceras, os processos de depilação com ceras, semifrias ou com baixa temperatura, mais conhecidas por ceras de roll-on ou ceras quentes. Temos ainda as depilações progressivas. Este sistema é quando usamos ampolas ou loções ou cremes que têm na sua composição uma fórmula química que ajuda a retardar o crescimento do pelo. Estes métodos são os sistemas progressivos. Temos, por final, os métodos definitivos, e estes são os métodos que têm a capacidade de destruir a pila do pelo e impedir o seu renascimento. Ou seja, o que eles vão fazer é cauterizar a raiz do pelo, fazendo com que naquele folículo não volte a nascer um novo pelo. Compreenderam aqui estes 3 métodos? Aqui é complicado distinguirmos qual é que é o melhor. São 3 e são diferentes entre si. Ok? A Ana Filipe Teixeira também perguntava aqui umas diferenças sobre depilação definitiva. Essas dúvidas vamos guardar mais para o final, porque são dúvidas mais gerais. Combinado, Ana? Depois volto-me a colocar essa questão, porque é importante nós falarmos sobre isso também. Portanto, 3 métodos a reter: temporárias, progressivas e definitivas. Vamos ver agora o que é que consiste as temporárias. Antes de irmos lá, vamos falar aqui também de uma coisa importante. Antes de efetuarmos qualquer trabalho de epilação, temos que ter atenção que a cliente tem que se sentir confortável, porque a cliente vai expor as suas pernas ou a sua axila, portanto, a pessoa tem que estar confortável, tem que se sentir bem. Vocês devem ter um gabinete extremamente limpo, ter muito cuidado com a depilação, porque normalmente existem gabinetes muito mal preparados, portanto, ter atenção aos fatores de higiene. Os caixotes de luz devem ser trocados a quando
cada depilação, para a cliente entrar e sentir que é a primeira cliente do dia e realmente para o espaço estar todo impecavelmente limpo. Isso é efetivamente um ponto essencial na minha perspectiva. Tenham atenção também a quem vai trabalhar muitas horas seguidas à altura da marquesa para estar num posicionamento que fique correto para vocês e para que não vos faça muitas dores nas costas. Vamos ver então os processos temporários. Relembro que são as ceras, qualquer tipo delas, e as ceras de baixa temperatura, mais conhecida por cera quente, são as ceras que normalmente vêm em palete ou vêm assim em cubinhos, como vocês podem ver. Estas ceras vão ser diluídas ou dissolvidas para ficarem com uma consistência mais pastosa, quase como se fosse uma papa num fundidor. Estes fundidores permitem manter a cera à temperatura desejada. Claro que aqui não há uma temperatura certa. Primeiro, depende do tipo de cera que estão a utilizar e depende também dos watts do fundidor, portanto, se ele é mais forte ou se é mais fraquinho. O que é que vocês têm que procurar? Uma textura quase de papa, que nem seja líquida, portanto vocês passem com a espátula que ela não caia logo automaticamente, mas que não esteja demasiado grossa que vocês não a consigam espalhar. Portanto, é essencial que a cera esteja numa temperatura boa para vocês conseguirem mexer e conseguirem tirar com a espátula. Portanto, está ali uma consistência de papinha, como eu costumo dizer. Os utensílios necessários para desempenhar esta atividade são, por norma, quais? Luvas descartáveis, deve ser usado sempre as luvas descartáveis, loção bactericida para desinfetarmos a zona antes de trabalhar, pó de talco para secar determinadas zonas, rolo de papel para cobrir a marquesa, Kleenexes para proteger alguma roupa interior da cliente, por exemplo, e espátulas de madeira descartáveis. Vamos só ver se há aqui algumas questões. Sim, há ceras próprias para cada zona, e vamos já falar sobre isso mais à frente, mas eu posso já adiantar. Estas ceras de baixa temperatura, ou as ceras quentes, são, à partida, as ceras mais indicadas para as zonas com um pelo mais forte, assim, para os pelos terminais. Com isto vocês já conseguem identificar quais são. Estamos a falar da cera usada para depilar um buço, por exemplo, a cera usada para depilar uma axila e a cera usada para uma virilha. Eu queria só chamar só a atenção da Maria Sofia Peixoto, por favor, para usar a caixa de chat só e apenas para colocar questões. Os apontamentos tire, por favor, à parte, porque senão, e coloque as questões no final, porque senão acaba por ser um bocadinho confuso para aqui para a caixa de chat. Ok, Sofia? Depois, se tiver alguma dúvida, pode-me telefonar ou enviar um e-mail. O pó de talco aqui vai servir em que situações? Imaginem, estamos a depilar uma... Normalmente quando usamos este tipo de cera, devemos sempre aplicar pó de talco. Isto, pelo menos, é a minha perspectiva, porque na zona do buço convém sempre passar a loção bactericida inicialmente e depois então aplicarmos o pó de talco para termos a certeza que a zona que a pele fica perfeitamente seca, para depois então aplicarmos a cera e remover. Portanto, o pó de talco serve para tirar toda a umidade que existe na pele e permitir com que a cera agarre melhor. Se vocês estiverem perante uma pele transpirada, não vão conseguir ter uma boa aplicação da cera. Mas depois já vamos ver em mais detalhe estas questões mais práticas. Vamos lá então ver as questões práticas para a depilação das axilas, buço, zonas do rosto e virilhas. Portanto, devemos preparar a marquesa, a cera deve estar à temperatura desejada e todos os utensílios necessários que vamos precisar. Vimos anteriormente, as espátulas de madeira, a loção, tudo o que vamos precisar. Devemos receber a cliente, instalá-la, colocar as nossas luvas e ter atenção às espátulas descartáveis,
Devemos proteger as roupas da nossa cliente com Kleenexes. Devemos passar um antisséptico com algodão não irritante. Atenção, usar um antisséptico sem álcool de preferência, um antisséptico mesmo próprio para um pré-depilatório, existem imensos, na zona sobre a região a depilar, e passar um bocadinho de pó talco, por favor. As luvas é importante porquê? Porque se nós estamos presente, por exemplo, eu vou dar um exemplo de uma axila. Há pessoas que têm um pelo finíssimo na axila, mas há outras pessoas que, ao arrancar, quando são pessoas que, por norma, fazem uma depilação há muito tempo, com a gilete, o pelo fica muito forte e ao puxarmos com a cera, o pelo deita uma gotícula de sangue à superfície. Neste sentido, isto é mais do que suficiente para vocês usarem luvas em todos os procedimentos. Nós não conhecemos as pessoas não nos conhecem a nós, portanto, nós temos a obrigação, como profissionais, de nos proteger. Existem efetivamente outros métodos para finalizar a depilação, pode ser uma loção ou pode ser um óleo. Para os casos em que nós estamos a ouvir para os casos em que nós estamos a usar esta cera de baixa temperatura, ou seja, a cera conhecida por cera quente, eu recomendo sempre uma loção ou um cremezinho para finalizar estas zonas, porque é um gel de aloe, por exemplo, porque é mais confortável. Para zonas que vamos usar o outro tipo de cera, que já vamos ver mais à frente, então aí podem usar o óleo e é efetivamente a solução mais indicada para remover o outro tipo de cera. Mas uma coisa de cada vez. Alguma dúvida sobre esta técnica de execução prática desta depilação? Continuando aqui, temos então a aplicação do pó talco. Ter atenção que devemos aplicar a cera sempre no sentido do crescimento do pelo e devemos, ao aplicar a cera, deixar sempre os bordes da cera grossos, porque isto vai-vos facilitar, e redondos, porque se vocês aplicarem a cera muito fininha nas pontas, ao puxá-la ela vai partir. Todas as zonas, como axilas e buço e virilhas, devemos sempre subdividi-las. Nunca apliquem a cera toda, na zona toda, a depilar. Ok? Vocês devem sempre subdividir consoante as zonas de crescimento do pelo. Está bem? Se estão a fazer as axilas, devem fazer primeiro uma parte superior, depois uma parte intermédia e depois uma parte inferior. Por exemplo, se estamos a falar num buço, devemos fazer primeiro um lado, depois o outro lado e depois a zona central, porque se vocês forem observar com cuidado, vão perceber que efetivamente estes três grupos de pelos estão a crescer em sentidos diferentes. Isto faz-vos sentido? Ok. Ao retirar, devemos então retirar no sentido contrário à aplicação, ou seja, nós aplicamos no sentido do crescimento e vamos remover no sentido contrário ao crescimento do pelo. Devemos sempre segurar muito bem os tecidos, a pele, usando a nossa outra mão para esticar bem. E se no caso da axila, inclusive, podemos pedir à cliente que com a mão contrária, como é óbvio, segure bem o seu peito para que evitar a sensação de puxão. Atenção, logo a seguir a vocês tirarem a placa de cera, podem pôr a vossa mão com força porque vai ter um efeito calmante e é um conforto que a cliente sente. Estas depilações devem ser finalizadas com um creme ou gel hidratante ou calmante, como nós já falámos anteriormente. Zonas que fiquem muito sensibilizadas podem usar inclusive a Bipantene ou Biafine, tomadas estas de farmácia. Notas importantes. A cera não deve ser reutilizada, portanto, cada aplicação lixo. Quando se usar uma pinça para corrigir pequenos erros da depilação, deve ser sempre esterilizada, exatamente pelos motivos que vimos que é necessário usar as luvas. As espátulas, depois de utilizadas, devem ser deitadas fora
Devemos obedecer a todas as regras de higiene, visto que são áreas que facilmente aparecem gotículas de sangue. Recomendações à cliente. Em caso da cliente sofrer de pelos encravados, não há aqui uma solução para isto. A única solução que há para a pessoa deixar de ter pelos encravados é deixar de ter pelos. Portanto, só fazendo uma depilação definitiva. No entanto, se a pessoa continua a fazer depilação com cera e pretende continuar, deve-nos ajudar nessa depilação. Ou seja, deve tentar em casa usar uma luva esfoliante, que é o que é uma luva de crina. É uma luva esfoliante, uma luva forte, feita de um material natural. Vocês podem encontrar em lojas de produtos naturais. É uma luva bastante agressiva, mas é ótima para esfoliar a pele, massajando diariamente. Deverá também usar um esfoliante em casa ou mesmo um gel de duche com partículas esfoliantes, porque vai sempre ajudar. E atenção que a cliente deve ter sempre a pele bem hidratada. Não hidratada no dia de fazer a depilação, que isso também não convém, porque senão não vai aderir a cera. Vamos ver agora então as ceras semifrias, mais conhecidas por ceras, as ceras roll-on. Antigamente, e há alguns sítios que ainda usam este tipo de cera, que vem também assim num potezinho, e usam com uma espátula metálica. Isto já não deve fazer bem parte da vossa geração, eu creio que isto já caiu completamente em desuso. Portanto, a apresentação mais normal deste tipo de cera é efetivamente em roll-on. Eles também aquecem nos fundidores, como vocês sabem, específicos, e eles próprios são regulados por uma temperatura e quando estão em temperatura eles desligam. Portanto, para fazer este tipo de depilação, que utensílios é que vamos necessitar? Luvas de vinil, de preferência, porque não aderem tanto à cera, loções antissépticas, bandas para a depilação, espátula de metal no caso de usarmos a outro tipo de cera que eu já vos disse que está um bocadinho em desuso hoje em dia, rolo de papel de marquesa e óleo específico para remover os resíduos de cera, que são os óleos pós-depilatórios. A Carla está a perguntar se o esfoliante se usa antes ou depois da depilação. Vamos lá ver uma coisa, o esfoliante deve-se usar sempre com regularidade, ou seja, o ideal para todas as pessoas seria fazer uma esfoliação corporal uma vez por semana. No caso das pessoas que tenham pelos encravados, devem fazer essa esfoliação 3 vezes por semana, por exemplo. Claro que imediatamente depois da depilação não deve fazer esfoliação, porque a pele está agredida, portanto não faz sentido irmos agredi-la mais. Mas assim que o pelo começar a crescer, ou seja, na semana seguinte, pode voltar ao ritual das 3 vezes por semana, para manter sempre a pele o mais fina possível, para que faça com que o pelo também saia com mais facilidade. Os esfoliantes existem vários e todas as marcas hoje em dia que têm produtos de corpo têm esfoliantes de corpo. Um qualquer serve perfeitamente, seja do supermercado, seja de uma loja de produtos naturais, seja de outro tipo de situação. Na técnica prática desta depilação com cera semifria, ou seja, a cera dos roll-ons, devemos preparar a marquesa, a cera e todos os utensílios necessários. Devemos, lá está, ter os cuidados da recepção da cliente e instalá-la, usar as luvas, passar um antisséptico não irritante sobre toda a zona a depilar, aplicar a cera no sentido também do crescimento do pelo. Devemos depois então colocar a banda sobre o local, fazendo uma pressão para aderir muito bem os pelos, portanto esfregarem mesmo a zona onde estão a colocar a banda e depois deverão puxar num único puxão. Ou seja, nada de ir fazendo puxõezinhos porque isso é super doloroso. Portanto, a partir do momento que colam a banda, devem sempre puxá-la de uma vez. Uma dica, podem pegar na bandazinha da cera e dobrar um bocadinho na ponta, porque isto vai-vos facilitar quando for para puxar. Se tiverem uma pequena pontinha dobrada, é mais fácil para puxar. Silvi, não tem o hábito de passar nas pernas, se faz mal. Fazer mal não faz, mas também não vai fazer bem, portanto, convém passar. Eu acho que nos diferencia das outras pessoas que fazem depilações, portanto é sempre fundamental nós nos diferenciarmos, seja por acendermos uma velinha no gabinete, seja por termos cuidados diferenciados em termos do tratamento que fazemos.
Nem que seja por usarmos luvas, por passar o antisséptico, nós fazemos as coisas como deve ser. E é isso que é o nosso dever e isso é o meu dever como vossa formadora, passar-vos todas as indicações para serem boas profissionais. Eu acho que faz toda a diferença. Pois, infelizmente, nem muitas esteticistas seguem o protocolo que seria correto. Mas agora a Silvia tem o conhecimento e depois, em última decisão, vai ponderar aquilo que seja o melhor para si. Pergunto aqui se o óleo de bebê pode ser aplicado. O óleo de bebê pode ser aplicado, no entanto, não é um óleo que contenha propriedades pós-depilatórias, ou seja, ele até pode ajudar a remover os restos de cera, por ser um óleo, mas existem óleos específicos que ajudam a remover e acalmam logo diretamente a pele, consoante as propriedades calmantes e nutritivas que tenham esse mesmo óleo. Todas as marcas que vendem produtos de depilação têm esses óleos pré-depilatórios e pós-depilatórios. Portanto, na depilação nós vamos encontrar, são óleos específicos pós-depilatórios e é isto que vamos ver agora. Na depilação, os cosméticos que nós usamos habitualmente são as loções desinfetantes, ou seja, são produtos que têm propriedades bactericidas, que são usados na higiene e na desinfecção da pele. Temos, por outro lado, os óleos removedores de cera, como nós já vimos quais é que seriam os indicados, e temos então as emulsões hidratantes ou calmantes para serem aplicados também após a epilação. Portanto, aqui perguntam-me quais são os óleos. Eu posso-vos recomendar uma marca com que eu gosto de trabalhar e que tem, por norma, bons produtos. Mas isto é como tudo. É uma questão de vocês irem experimentando várias marcas e descobrirem as vossas próprias as coisas com que vocês se identificam e que vocês realmente gostam. Eu, no final da aula, partilho com vocês o site onde eu costumo comprar este tipo de material para vocês terem este registro. Vou deixar aqui na caixa de chat. Podem ficar descansadas. Vamos agora falar sobre os processos progressivos, naquelas técnicas base da depilação que nós vimos. Os progressivos são então aqueles que vão retardando, digamos assim, o crescimento dos pelos. E estes sistemas resumem-se ao uso de ampolas ou loções que têm essa propriedade, ou seja, têm propriedades específicas que visam o retardamento do crescimento do pelo. Estes produtos devem ser aplicados de acordo com as normas do fabricante. Há uns que se aplicam logo imediatamente a seguir à depilação, outros que o cliente tem que aplicar por 3, 4 dias a seguir, depende do produto e isso vocês têm que seguir sempre as instruções presentes pelo fabricante do mesmo. À medida que se vão realizando estas sessões de aplicação destas ampolas ou cremes progressivos, o pelo vai por si só enfraquecendo naturalmente. Não desaparece, mas vai enfraquecendo.